Bom dia. Vou aguardar um pouquinho que o pessoal está entrando. Bom dia para quem está entrando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Bom dia. Tudo. Só um minutinho que o pessoal está entrando aqui, tá bom? Vamos lá, então. Bom, gente. Bom dia para todo mundo. Hoje nós vamos dar início à nossa aula aqui, utilizando o livro. Talvez você precise utilizar o caderno para fazer as continhas aí. E lápis, caneta, borracha, né? Todo o material aí junto com vocês, certo? Alguém se lembra do que a gente estava estudando aí, ou está estudando nas últimas aulas? Frações impróprias e números mistos? Isso, frações impróprias e números mistos. O que seria um número misto? Número misto é um número que contém frações e inteiros. Frações e... São frações? Inteiros. E inteiros. Então, olha, um número misto ele é formado por uma parte inteira e frações, ok? E o que é uma fração imprópria? Uma fração que tem um numerador maior que o denominador. O numerador é maior que o denominador. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu encontrar aqui. Para a gente relembrar. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só abrir aqui, senão não consigo. Então, ó, nós já estudamos nas nossas aulas como transformar um número misto em fração imprópria. Então, ó, olha aqui o número misto. Uma parte inteira e uma parte fracionária. Eu leio esse número como 1 inteiro e 3/4, ok? Para transformar numa fração imprópria, eu multiplico e somo. Então, olha só, preste atenção aqui. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Coloco o número aqui em cima. E o número que vai embaixo, que é o denominador, é o mesmo denominador da minha fração, do meu número misto inicial, ok? Então, aqui eu tenho 7/4. Note que o número de cima é maior que o número de baixo. Significa que isso é uma fração imprópria, ok? E o contrário? Na última aula que vocês tiveram no E-Class, vocês aprenderam a fazer o contrário. Por exemplo, se você tivesse essa fração e quisesse o número misto, o que você teria que fazer? Lembrando, quando nós começamos a estudar frações, eu falei para vocês que toda fração é uma divisão. Então, quando você tem a fração imprópria, olha lá, ó, 18/7, e quer esse número misto, você tem que dividir, porque toda fração é uma divisão.
Então, você pega 18 e divide por 7. Olha lá, 18 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. E 18 menos 14 sobrou 4. Como que eu monto esse número misto? O número que der aqui nas chaves vai ser a minha parte inteira. Então, quantos inteiros eu tenho? 2 inteiros, olha aqui. E quanto que sobrou? 4 sobre 7, porque ainda falta dividir 4 por 7, ok? Então, quando eu tenho a minha fração imprópria e quero transformar em número misto, basta eu fazer a minha divisão. A parte inteira é o número que vai estar na chave, e o que vai sobrar aqui, ó, falta dividir 4 por 7. Então, ó, 4 por 7, 4 sétimos. Será que eu acertei? Faz a conta, a prova real. Olha só, 7 vezes 2, 14. 14 mais 4, 18. E repete o denominador, ok? Então, no dia da atividade de sondagem, dá para você conferir se você acertou ou não. Basta fazer o contrário, fazer a prova real. Beleza? Então, vamos lá. Relembrando essas duas partes aí, o que é um número misto e o que é uma fração imprópria, vamos lá na página 9 e vamos resolver o exercício 17. Todo mundo resolvendo o exercício 17. Leia aí na página 9, resolva o exercício 17. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Então, ó, leia com atenção o exercício para ver o que ele está pedindo, ok? Então, ó, antes do almoço, Jorge andou 2 quilômetros com a sua bicicleta. Depois de almoçar, ele andou quanto? 3/4 de quilômetro. Que fração representa a distância total que Jorge percorreu? Primeira coisa, quando fala assim, ó, ele andou 2 quilômetros e andou 3/4 de quilômetro. Isso te remete a alguma coisa familiar? O quê? Te remete a alguma coisa? Eu falar que eu andei 2 quilômetros e 3/4 de 1 quilômetro. Quantos de quilômetro eu andei inteiros? Quantos quilômetros inteiros eu andei? 2. Quanto mais que eu andei? 3/4. Então, olha, 3/4. isso representa um número misto. Então, Misto. significa que ele andou 2 inteiros, ou seja, 2 quilômetros inteiros e 3/4. Então, você vai ter um número misto. Quando ele pergunta que fração representa, ele quer saber qual é a fração imprópria. Como transformar esse número misto em fração imprópria? Olha, a gente acabou de ver aqui, ó. Número misto em fração imprópria. Não quero. Ah, deu certo? Deu. Ok? Esse que saiu. Não precisa, eu gosto de verdade. Então, ó, vamos lá. Quando eu tenho 2 quilômetros mais 3/4 de 1 quilômetro, eu tenho 2 inteiros e 3/4. E como que eu transformo isso no número misto?
Multiplica Multiplica e repete o o denominador. denominador pelo inteiro. Isso. Então, ó, quando eu fazer aqui, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. 11. Então, eu tenho 11 em cima e o denominador repete, 11 quartos. Então, a pergunta era, qual é a fração que representa a distância que Jorge percorreu? 11 quartos. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, ó, pessoal, lembrando, eu estou disponibilizando essas aulas depois para vocês. Se vocês entrarem à tarde, vocês vão ver que tem o link da aula no Eclass, no dia de hoje. Ficou com dúvida? Volta lá, procure e assiste. É um vídeo do YouTube, então você pode percorrer até achar onde está a sua dúvida. Ok? Bom, e hoje? O que nós vamos continuar aprendendo aqui hoje? Vocês já sabem um pouquinho sobre frações equivalentes. Nós vamos relembrar e acrescentar algumas informações a mais. Então, ó, abre o livro de vocês na página 10. Lá fala sobre equivalência, comparação, adição e subtração de frações. Podemos representar frações equivalentes de diversas maneiras, permitindo fazer comparações e calcular a soma e a subtração. Aqui vamos entender como que funciona. Então, o que será que são frações equivalentes? Vamos relembrar aí o que são frações, como nós fazemos a divisão. Então, olha só, na figura ao lado, eu tenho 2/3 da tira colorida. O que significa 2/3? Eu peguei uma tira, dividi em quantas partes? Em 3, é o número de baixo. E dessas 3, eu peguei quantas? 2, ó. Dividi em 3 partes e peguei 2. Então, eu tenho 2 de quanto? De 3, ou seja, 2/3. A mesma coisa ele fez aqui embaixo. Ele pegou uma tira e dividiu em 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dessas 6 partes, ele pegou 4. 1, 2, 3, 4. Observando esses dois desenhos, o que você pode dizer da parte colorida? O que essa parte colorida é aí? Essa parte colorida aqui, em relação a essa parte colorida. Inteiros. Elas são o quê? Equivalentes. Elas são equivalentes, elas são iguais, ó. Essa quantidade que está colorida não é exatamente essa quantidade que está colorida? Então, ó, 2/3 e 4/6 representa a mesma quantidade colorida. Então, eu posso dizer que 2/3 é igual a 4/6. Se são iguais, elas são chamadas de equivalentes. Ok? Grifa esse parágrafo aqui, ó. 2/3 e 4/6 representam a mesma quantidade colorida. Frações dessa natureza são chamadas de equivalentes. Então, quando eu falar para vocês o que são frações equivalentes, vocês têm que me responder. São frações que representam a mesma quantidade, ou seja, são frações iguais. Certo? Bom, primeiro balãozinho aqui. Se eu subdividisse cada parte da primeira faixa em mais partes iguais, as frações ainda seriam equivalentes? Sim. As figuras a seguir mostram como podemos continuar esse processo, permitindo encontrar, assim, várias outras frações equivalentes. Então, observe aqui, ó. No livro, lá na página 10, ele colocou vários exemplos. Ele pegou uma faixa com o mesmo tamanho, olha lá. E nelas ele dividiu a primeira em 3, a segunda em 6, em 9 e em 12 partes.
Da primeira, ele tomou 2, 4, 6 e 8 pedaços. Se você observar, ó, toda essa parte colorida vai ser igual. Isso significa que essas frações aqui, elas são equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. E olha só, existe algo curioso, porque eu vou ter que ficar fazendo figurinhas e dividindo e colorindo para ver se são equivalentes? Não. Olha o que a gente faz para encontrar frações equivalentes. Quando eu tenho 2/3, observa que virou 4/6. Depois 6/9, 8/12, avos e assim por diante. Então, olha só. 2/3, quando eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, olha só. 4 vezes 2, opa, desculpa. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Pegando essa primeira fração aqui, ó, 2/3, tá aqui. Multiplica em cima e embaixo por 2. Eu tenho 4/6, eu tenho essa fração aqui. Se eu pego essa fração 2/3, ó, tá aqui, ó, 2/3. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Eu tenho essa fração aqui. Se eu pego a primeira fração, ó, 2/3, está aqui. Se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, aqui no caso por 4, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Eu encontro essa fração aqui. Então, o que significa frações equivalentes? Significa que eu posso encontrar frações equivalentes se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Por exemplo, se eu pego a fração aqui e coloco lá para vocês na atividade de sondagem, encontre uma fração equivalente a 4/6. O que você tem que fazer? Você tem que multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Pode ser por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 1000, por 1 milhão. O número que você quiser. Você vai encontrar outra equivalente. Ok? Quantas frações equivalentes existem? Infinitas. Por que infinitas? Porque eu tenho infinitos números e eu posso multiplicar em cima e embaixo por eles. Ok? Por isso que eu digo que as frações equivalentes, elas são infinitas. Eu tenho infinitos números, certo? Bom, vamos continuar. Então, sendo assim, vale essa regra. Pronto. Oi? Você pode explicar de novo que eu não entendi muito bem esse de em vez de desenhar? Olha, você vai pegar a primeira fração, a fração que você quiser. Eu vou, por exemplo, eu falo 2/3. Pegar essa aqui que está o exemplo aqui no livro. Se você multiplicar em cima e embaixo, ó, 2/3 por 2, você tem essa fração. Se você pegar 2/3 e multiplicar em cima e embaixo por 3, você tem essa outra fração. Se você pegar 2/3 e multiplicar por 4, você tem essa outra fração aqui. E assim, continuando infinitamente. Você pode multiplicar por 5, por 6, por 7, pelo número que você quiser, ok? Certo? E se quando você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, você encontra frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Ó, que representam a mesma parte colorida, ou seja, que representa a mesma quantidade. Aqui a gente vai continuar explicando, ó. O que acontece quando você tem frações equivalentes? Quando multiplicamos o numerador e o denominador por uma fração, por um mesmo número, obtemos uma fração equivalente à anterior. Então, grifa essa parte aqui que é muito importante. Olha, pessoal, perguntaram para mim quando que eu vou mandar o calendário de provas. Não sou eu que mando o calendário de provas, é a Vanise. Então, vocês têm que ligar no colégio e verificar quanto que vai ser. Mas não se preocupa que vocês vão receber em breve.
Então, ó, o que eu tenho que fazer para encontrar uma fração equivalente? Multiplicar o número de cima e o número de baixo por um mesmo número. Qual número? Você que vai escolher. Pode ser por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, pelo número que você quiser, ok? Multiplica pelo menor aí, por quê? Para ser mais fácil, né? Para não fazer muita conta. Por que você vai multiplicar por 1.422 se você pode multiplicar por 2, por 3, que é uma conta fácil, certo? Vamos lá. Agora, nós vamos ver o que é uma fração simplificada. Quando eu digo simplificada, eu estou me referindo a uma fração simples. Ou seja, quanto menor ela for, mais simples ela é. Os números menores em cima no numerador e no denominador. Então, olha só. Percorrendo o caminho inverso, ou seja, de trás para frente, nós estávamos multiplicando. Se eu vou voltar ao contrário, tem que fazer o quê? Dividir, ok? Eu obtenho uma fração simplificada. Então, por exemplo, se eu der essa fração aqui para vocês, 18 sobre 30, e pergunto para vocês, qual é a fração simplificada? O que você tem que fazer? Você tem que dividir em cima e embaixo, ó, pelo mesmo número até não conseguir mais. Qual número? O número que tiver na tabuada. Ele dividiu aqui, ó, 18 e 30 por 6. Quanto que é 18 dividido por 6? 3. E 30 dividido por 6? 5. 5. Dá para dividir mais alguém o 3 e o 5? Não, por quê? Porque o 3 só vai estar na tabuada do 3 e o 5 só na tabuada do 5. E eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Olha, se eu tenho o contrário, eu pego esse número aqui, ó, 3 quintos, e multiplico em cima e embaixo por 6, eu obtenho essa outra fração aqui, que era a inicial. Então, significa que essa primeira fração e a última fração são frações equivalentes. Ok? Professora, obrigatoriamente tem que dividir por 6? Não. Olha só, escreva aí 18 trintaavos no seu caderno, ou no livro, em alguma parte. 18 sobre 30. Agora, divide em cima e embaixo por 2. 18 sobre 30. Divide em cima e embaixo por 2. Vai dar quanto? É para responder? Sim, estou esperando. 9, ficar 9,15, ó. 9,15 avos. Agora, divide em cima e embaixo por 3. Porque o 9 e o 9 e o 15 tá na tabuada do 3, não tá? Sim. Quanto que deu? 3, 5. 3? 3 sobre 5. 3 sobre 5, ou seja, 3... Aqui, ó, deu o resultado. O importante, pessoal, é chegar no resultado. Se você dividiu por um número grande, ou dividiu duas vezes, que nem vocês dividiram primeiro por 2 e depois por 3, certo? Chegaram a quanto? 3 quintos. Agora, aí do lado aí, mesmo no livro e no caderno, copia de novo, copia a mesma fração, 18 sobre 30. Copiar a fração? Agora você vai dividir por 3. Divide em cima e embaixo por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque tanto 18 quanto 30 está na tabuada do 3. Quanto que deu dividir por 3?
6, 10. 6, 10 Como é que fala 10 embaixo? décimos. 6 décimos. Olha, o número 6 e o número 10 está em qual tabuada? Não é par? Na tabuada 2? Sim. Ah, tabuada 2. Então, divide em cima e embaixo por 2. Deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado. O que é isso, pessoal? Deu 3/5, não deu? Significa que você pode fazer do jeito que está aqui no livro, dividir por 6, ou você pode ter dividido por 2 e depois por 3, ou ter dividido por 3 e depois por 2. O que é uma fração simplificada? É você dividir até não conseguir mais. Até não ter o mesmo número para dividir em cima e embaixo. Ok? E todas essas frações que vocês chegaram aí, ó, no primeiro caso que eu pedi para vocês dividirem, 18 30avos, vocês encontraram 9 15avos, não encontraram? E depois encontraram 3/5. Todas essas frações que vocês encontraram aí são frações equivalentes. E a última, a 3/5, não é a mais simples, que os números são menores? Ela é simplificada. Ok? Por quê? Porque a menores você não consegue dividir mais por nenhum número igual em cima e embaixo. Certo? Então, olha só. Pega aí o seu marca-texto e grifa esse clique aqui, ó. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, obtemos uma fração equivalente, ou seja, é uma fração igual à anterior. Olha aqui. Para simplificar uma fração, dividimos o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número até esgotar as possibilidades de divisão. Então, ó, 60 sobre 50. O que ele fez? Ó, dividiu em cima e embaixo por 2. Quanto que é 60 dividido por 2? 30. 30. 150 dividido por 2, 75. 75. Essa fração aqui, ela é equivalente, ou seja, ela é igual a essa daqui. Só que ela não é a mais simples. Por quê? Porque eu tenho 30 e tenho 75. Eu posso continuar a dividir. Então, ó, ele dividiu por 3. 30 dividido por 3, 10. 10. 75 dividido por 3, 25. 25. Essa fração aqui, ó, por sua vez, ela é igual a essa, ok? E ela é igual a essa daqui. São frações equivalentes. Só que essa não é a mais simples. Por quê? Porque eu ainda posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Ó, eu posso dividir por 5. Então, 10 dividido por 5, 2. 25 por 5, 5. 5. Essa fração que eu achei aqui, ó, ela é igual a essa, é igual a essa e é igual a essa. São frações equivalentes. Só que essa daqui, eu não consigo dividir mais em cima e embaixo por um mesmo número. Por quê? Porque senão não vai me dar inteiros. Então, essa última fração aqui, ela é a fração mais simples, ela é a fração simplificada. E quando ela é a fração simplificada, olha só, eu digo que ela é uma fração irredutível, que não tem mais como simplificar. Então, ó, chegamos a 2/5. Percebemos que não é possível simplificar a fração. O único número que divide o número de cima aqui é 2. Está na tabela do 2 e do 1. E o denominador também. E dividir por 1 dá o mesmo resultado. Por isso, essa fração aqui
ela é irredutível. Olha aqui. Se há alguma forma prática de testar as frações equivalentes, podemos simplificá-las para verificar se obtemos uma mesma fração. Outra forma é o método descrito embaixo. Olha o que acontece, gente. Aqui nesse exemplo aqui. Se eu falo para vocês, ó, eu vou dar essa fração, 6 sobre 15 e 8 sobre 20. Eu pergunto para vocês, elas são iguais? Elas são equivalentes? Para você não ter que ficar dividindo ou multiplicando, você pode fazer a seguinte conta. Olha o xizinho aqui. Você multiplica cruzado. Quanto que é 6 vezes 20? 120. E 8 vezes 15? 300. Não, como eu falei errado. Quanto que dá 8 vezes 15? 120 também, ó. Vai dar 120. Ó, 6, quando eu multiplico cruzado, 6 vezes 20 é 120 e 15 vezes 8, ou 8 vezes 15, também é 120. Se os números forem iguais, significa que essas frações são equivalentes. Ok? Então, olha só aqui no exemplo que ele dá aqui. 4 sextos e 10 quinzeavos. Elas são iguais? Ele pergunta. Elas são equivalentes? Então, você multiplica cruzado, ó. 4 vezes 15, 60. 6 vezes 10, 60. É igual? Sim. Então, essa fração é equivalente a essa fração, ou seja, elas representam a mesma quantidade. E aqui embaixo, ó, será que 9 dozeavos é igual a 8 décimos? Para eu saber se são iguais, são equivalentes, basta eu multiplicar cruzado. Ó, 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. 90. 12 vezes 8, 96. Esses números são iguais? Não. Não. Então, essas duas frações, elas são equivalentes? Elas são iguais? Não, então, ó, elas são diferentes. Olha o símbolo de diferentes. É o sinalzinho de igual com um risquinho no meio. Ok? Então quer dizer que a equivalente não acontece com qualquer fração. Não, somente se você multiplicar em cima e embaixo, ou dividir em cima e embaixo por o mesmo número, ou então se você multiplicar cruzado e der o mesmo valor, o mesmo resultado. Ok? Eu quero que vocês respondam o trocando ideias no caderno de vocês. Não precisa me mandar por e-mail, vai responder agora, que tem 5 minutos aí. Então, ó, aprendemos que 2/3 e 4/6 são equivalentes. Muito bem, gente. Escreve aí no chat o nome de vocês e a turma, tá? Para eu fazer chamada depois. Explique com as suas palavras o que quer dizer. Então, a minha pergunta é, o que são frações equivalentes? Quem pode dizer o que são frações equivalentes? São frações iguais. São frações Elas são iguais, iguais. que representam a mesma Quantidade. Então, escreva aí, número 1. Frações equivalentes são frações iguais que representam a mesma quantidade. Repete, prof, eu não ouvi direito. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, são frações iguais. O que eu tenho que fazer para simplificar 30 sobre 45? Para simplificar, olha aqui, o que a gente fez para simplificar? Ó, simplificada. Foi dividindo até chegar uma hora que não dá para dividir mais. Então, ó,
Para fazer frações simplificadas aí, eu coloquei as 3 maneiras, ó. Copia a fração, divide em cima e embaixo por 5. Quanto que dá? Divide por 3 até chegar nesse resultado aqui, ó. Você tem que chegar nesse resultado. Independente se você fez desse jeito, desse ou desse aqui. E a última pergunta é para você multiplicar cruzado e ver se são frações equivalentes, se são frações iguais. Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu, prof, Pode fazer. eu tive que trocar de celular, tá? Mas eu tava na aula o tempo todo. Ok. Ó, quem colocou o ponto de interrogação aí? Pessoal, simplificar, ó, é dividir em cima e embaixo por um mesmo número até não conseguir mais. Então, você tem que simplificar 30 sobre 45. Tem 3 tipos de fazer, ó. Qual você vai fazer? O mais fácil para você. O importante é chegar no mesmo resultado. Então, ó, dá para dividir em cima e embaixo por 5. 30 por 5 dá 6. 45 por 5 dá 9. Divide em cima e embaixo por 3. 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. Ou você poderia ter feito o contrário. Dividir primeiro por 3. Dá 10 quinzeavos. Depois dividir por 5. Dá 2 terços. Ou você podia dividir direto por 15. Ó, 30 dividido por 15 dá 2. 45 por 15 dá 3. Ok? E a última é para você ver se são equivalentes. Ou seja, se você multiplicar cruzado, vai ser igual? Se sim, são equivalentes. Se não for igual os números, não são equivalentes, ok? Gente, ó, preste atenção. Esse arquivo tá para vocês lá no eClass. Resolva aí, copia no caderno certinho, responda e confira depois a resposta, certo? Vocês escreveram o nome no chat para eu pôr a chamada depois. Qualquer coisa, vocês me perguntem por e-mail. Não é para mandar por e-mail. Tem gente mandando atividade por e-mail. Só vai mandar quando eu pedir. Beleza? Já vai cair já. Então, até a próxima aula. E se ficou com dúvida, Tchau. assiste de novo. Tchau. 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 Um beijo pra vocês. Tchau. 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 Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, 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 tchau.